Ok. Organize fácil, de forma fácil, tá, gente? Então, eu tô colocando aqui bem prático para vocês o que é uma organização do tempo livre. Mas para a gente entender a organização do tempo livre, a gente precisa passar por as outras diversas organizações e a gente tem horários diferentes, a gente tem tempos com nomes diferentes. Então, bora lá. Eu divido sempre com os adolescentes 3 blocos de horários. Os horários obrigatórios, os horários necessários e os horários livres, os famosos horários de lazer, tá? Dentre esses horários, existe algumas características. Então, o horário livre, o horário obrigatório, é o horário que você não tem como fugir. Você depende de outras pessoas para fazer e você estar presente, ou outras pessoas dependem de você, ou você tem real necessidade daquilo, então você se obriga a fazer aquilo. Tá claro? Vamos voltar. Os horários obrigatórios. Ou você depende da outra pessoa para realizar e você concretizar. Tá? Isso tudo vai ficar claro com os exemplos. Ou são horários que você tem necessidade de fazer. Tá? E aí se tornam obrigatórios, porque a gente fala de saúde, necessidade. Ou então são horários que outras pessoas dependem de você e aqueles horários realmente precisam ser acordados. Ok? Então, os horários obrigatórios, a gente classifica aí o colégio, cursos, né? Que você sabe que o professor vai estar do outro lado da tela online. Ou então você sabe que tem aquele determinado horário que vai ser passado algum tipo de tarefa ou atividade para você. Então, você tem que estar aquele horário. Diferente de aulas gravadas, mas que isso daí é uma outra coisa. Ele entra em estudos extras, tá? Então, colégio e cursos. Tudo que você faz que necessita a presença de outro para lhe passar alguma coisa. Descansos, sim, descanso é obrigatório. Sem o descanso, o nosso adolescente ele não consegue memorizar, capturar, armazenar tudo o que ele viu de novo naquele dia. E a mente vai se tornando muito cansada, como já falei em outras lives. Então, o descanso, que a gente fala, horário de dormir, horário de acordar, tem, sim, tempo. E é obrigatório. Cláudia, mas por que você colocou horário de acordar? Porque se ele não tiver horário de acordar, todos os outros horários, a não ser quando ele tem a gente vai ver isso, ele tem um horário livre em todo momento aí de final de semana ou férias. Quando ele não tem compromissos, não existe obrigação. Mas quando ele tem compromisso, o horário precisa ser bloqueado. Por isso que a gente fala, bloqueie horários obrigatórios. É bloquear dentro do seu relógio de 24 horas o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar. Outro também que é um horário obrigatório, almoço. Então, o almoço, ele é obrigatório, porque senão morre de fome, mas é um horário obrigatório porque você precisa balizar mais ou menos o horário, com uma diferença aí de meia hora, 1 hora, antes ou depois, porque é ali que você divide o dia da manhã e da tarde. E faz uma total diferença nisso. Então, bloqueie os horários obrigatórios.
A outra coisa, não pode se deixar de falar sobre a higiene pessoal e os cuidados com o corpo. E aí, cuidados com o corpo, eu estou falando muito propriamente dito da higiene pessoal e de toda a nossa necessidade fisiológica, né? Agora, temos os horários que são necessários. Esses horários necessários são bons ser definidos. Então, defina horários necessários. E os horários necessários, a gente está falando de... Aqui eu vou ajustar a apresentação. Mas a gente está falando... Eu já vou ajustar por aqui. Espera aí. Eu quero uma apresentação legal para vocês. A gente está falando de horários extras. Aula. Então, é horário extra-aula, tá? Então, estudos extras. Aqui é assim. Online, ao vivo e a cores. É de 1 a 4 horas. O outro são as rotinas domésticas. Tem que ser de 30 minutos a 1 hora. Fechado? Era isso daí que faltava. Ok, vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. É assim. Ao vivo é bonito. Agora tá certinho. Defina os horários necessários. Tá? Esses horários necessários, eles estão aí nos extras. No estudo extra, é necessário você revisar tudo que você deu e exercitar tudo que você deu. E aí entram também as rotinas domésticas. Por quê? Ele tem que entender que a necessidade da casa ocorrer é também necessidade dele. Cada um tem a sua participação. E com isso, a rotina doméstica entra em horários necessários. Tá? São os horários que são importantes que sejam definidos. Tá? Porque eles vão existir. Não tem negociação. Eles vão existir. Basta saber quais os melhores horários deles serem de se realizarem, ok? E aí a gente tem o terceiro horário, que é propriamente o que a gente vem falar hoje aqui, que são os horários livres. E os horários livres, eles são necessários serem negociados, delimitados. Sim, tem que delimitar esses horários para que eles não fiquem fazendo uma única atividade, tá? Então, os horários livres, a gente está falando de atividades físicas, de TV, de redes sociais, de jogos. E aí eu coloquei aí no final do item, papo com mamãe. Papo com mamãe também. Por quê? Os horários livres que são os horários onde ele vai fazer aquilo que ele gosta. Mas também precisa se criar um hábito e quebrar alguns desejos excessivos. Redes sociais vicia, jogos viciam, TV vicia. Então, pode fazer isso tudo. Tudo pode ser feito em um dia só, mas delimitando horários. Pode trocar, por exemplo, redes sociais, ao invés de ficar um tempo em rede social, ficar 2 tempos em redes sociais e abrir mão dos jogos? Pode. Porque aí eu vou começar a separar o nosso tempo, né, que nós temos aí do dia. Aí, nós estamos falando de 24 horas.
né? Então, nosso dia não tem mais, não tem menos, tem 24 horas. E não adianta falar, nossa, mas eu queria que tivesse mais horas. Não, não fale isso. Porque geralmente quando a gente fala isso, é que a gente não está administrando bem o nosso tempo. E quando a gente fala também, nossa, a hora está passando numa velocidade, isso pode ser duas coisas. Uma, que você está perdido no seu planejamento, e outra, a coisa está tão gostosa que você queria mais. Então, o que é necessário fazer é exatamente entender esse relógio de 24 horas. Aproximadamente, os horários obrigatórios, eles ficam em 17 horas do dia. Hã? Quase 33, 35% é de descanso. Então, calma lá, tá? Isso daí significa 70% do dia. 70% do dia, tá? Lembrando que metade disso é descanso. Então, o colégio tem mais ou menos aí em torno de 5 a 7 horas, e a gente vai desmembrar isso daí do sexto ano para cima, ou seja, sexto até o terceiro ano do ensino médio, tá? Então, o colégio e cursos, a gente tem aí mais ou menos em torno de 5 a 7 horas de dedicação diária. O descanso, a gente tem aí 8 a 10 horas. Adolescente necessita ter mais tempos de descanso. Mas é muito difícil colocar eles para dormir, muito pelo contrário, eles dormem muito pouco. Então, é o momento também de criar esse hábito. E hábito se cria fazendo diariamente, tendo resiliência no que faz e persistindo. E ao longo aí de mais ou menos 2 meses e pouquinho a 3 meses, aquele corpo, o cérebro se acostuma a realizar as mesmas tarefas, aquela tarefa naquele horário, tá? A mesma coisa que atividade física, né? Isso daí também. Então, vamos voltar para os horários obrigatórios. O almoço é um horário obrigatório, porque apesar além da fome, é o almoço que é o divisor aí de manhã e tarde. E é um momento onde você dá aquela relaxada, sua mente fica mais relaxada para que você novamente reaqueça num ritmo aí do que você não gostaria de fazer, das suas realmente necessidades ou obrigações, tá? Então, aquele break, aquele momento é muito importante. E é por isso que eu falo tanto do almoço, porque mesmo os pré-adolescentes, eles também precisam criar. E agora a gente, nesse momento pandêmico, os pais estão tentando almoçar juntos. Isso é lindo, realmente é. Mas para o filho adolescente, quando não tem esse compromisso de horário, a vidinha dele fica muito bagunçada. E isso é muito prejudicial. É claro que o pai tem os compromissos com reuniões e às vezes não acaba no horário, a mãe também, os compromissos além de trabalho, coisas de casa, isso tudo. E aí, quem é o que menos dá pitaco nos horários é o filho. Então ele vai almoçar na hora que geralmente os adultos podem almoçar. Não pode. Se foi combinado um horário, aquele horário, o seu filho tem que saber. Se você não puder almoçar aquele horário, tá lá prontinho, é só ele esquentar ou tirar do freezer, ou então a comida já está ali pronta para ele, que é só servir e botar no micro-ondas, tá? Então, coisas que adolescentes, pré-adolescentes já sabem fazer. E adolescente já tem que saber fritar ovo, adolescente já tem que saber fazer um macarrãozinho, uma saladinha e acabou. Tem que se virar, autonomia. Aí é o gancho da autonomia, tá? Então, o almoço é um horário obrigatório. Se por acaso está marcado às 13 horas, tá? Dentro para a família almoçar, ou se não tem hábito de família, não tem problema. Aqui em casa não tem. O ritmo é muito frenético. Eu que tento
de tempos em tempos, almoçar com a minha filha. Mas o nosso encontro não é esse. Nosso encontro é mais final de semana. E aí, final de semana, estamos ali juntos. Mas dia de semana é tudo muito frenético. E a gente tem que entender essas particularidades. Nós não precisamos ser super mãe, tá? Nós precisamos estar presente nos momentos que são necessários, tá? Por obrigação e por olhar o filho e cada um no seu celular, na mesa, não é isso que vai fazer diferença. Muito pelo contrário. E é por isso que lá no final eu botei papo de mamãe. No momento, e a questão da higiene pessoal e cuidados com o corpo, que está tudo junto, se você somar 15 minutos de um, 5 minutos de outro, vai dar lá 1 hora e meia, mais ou menos isso aproximadamente. Então, o horário obrigatório, ele leva do dia, das 24 horas, ele leva mais ou menos aproximadamente 17 horas. É coisa pra caramba, né? E metade disso é só com descanso super obrigatório. Ok? Isso daí corresponde a mais ou menos 70% do dia. E aí a gente vai entender os horários necessários. Lembra que são aqueles horários que são extras, que tem uma necessidade de fazer, é vital fazer, porém, você consegue definir esses horários. E aí você define os horários ali com o seu filho e em torno de mais ou menos, porque o estudo extra é aquele pós-colégio, né? O estudo extra, ele vai lá dependendo do ano que seu filho esteja, dependendo da idade dele, mas é muito mais o ano que ele esteja, ou então o hábito que ele tem. Ele tem aí de mais 1 hora a 4 horas, mais ou menos, de estudo extra, tá? E a rotina doméstica é aquilo que eu falei, tem que compactar, não adianta pedir para fazer uma faxina da casa. Então, ele vai gastar de 30 a 40 minutos por dia, entendendo que cada tarefinha doméstica em torno de 15 minutos a 20 minutos, tá? Então, aí mais ou menos, se você for dividir que cada uma em torno de 15 minutos, ele vai fazer aí 3, 4 tarefas domésticas por vez, por dia. Tá vendo? Tudo é uma questão de organização e cálculo. O somatório tem que dar, tá? Então, defina os horários com ele, nos horários necessários, porque isso daí vai demandar em torno de 12% dos horários de 24 horas. Do horário de 24 horas, isso daí significa 3 horas que ele vai se dedicar, aproximadamente. Se você colocar mais para um lado, você vai tirar do outro. Porque tem que fechar 24 horas. Não existe mais nem menos. E o terceiro, que é o tempo livre, a gente está falando para negociar, sim, é uma boa conversa. Então, tem que delimitar esses horários. Ele, com certeza, ele vai querer jogar 17 horas no dia dele, ou então estar nas redes sociais 17 horas no dia dele, mas isso daí não é possível. Então, sabendo que aí no horário livre, você já vai partir do princípio que ele já tem o restante do horário. Então, se eu tenho 82%, 83% de horas que eu já gastei, eu tenho o quê? 17% de hora livre, né? Que isso daí significa mais ou menos umas 4 horas e pouca, tá? É mais ou menos isso, de acordo com a idade do seu filho. E a gente vai ver aqui. Então, a atividade física tá ligada, sim, e a gente tem que estimular cada vez mais os nossos jovens, mesmo que na pandemia, a fazer de uma forma protegida alguma atividade que lhe dá prazer, tá? Além disso, toda a parte de TV, redes sociais, jogos, e aí a gente coloca um briefzinho, papo com mamãe. Porque é interessante que em algum momento desse dia você bata um papo de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora com seu filho, para saber como foi o dia,
para você falar também como foi o seu, né? Afinal de contas, mesmo estando em ambientes próximos, né? Mesmo ambiente que é a casa, cada um no seu cômodo, cada um no seu espaço, não dá para ficar de papo. Não dá, ninguém, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo estudando, a vida tá andando mesmo com toda essa loucura, né? Então esse papo com a mãe é importante, tá? Então deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui. Tá? Então é isso que eu falei com vocês. Aí tá a colinha. Horários obrigatórios, mais ou menos 70% do dia, das 24 horas. Tá? Isso significa mais ou menos 17%. Horários necessários, mais ou menos em torno de 12%. Isso daí significa 3 horas, mais ou menos, aproximadamente. E horários livres, em torno de mais ou menos 17%. E aqui eu também vou colocar aqui, vocês já vão ver, ó. Tá? Então, eu estou colocando aqui, ó, 18%. Porque a matemática tem que bater. É isso aí. Tá? Quando eu falo aproximado, é que de acordo com o que você fechar com ele. Tá? E aí, quando a gente fala nisso, a gente está falando aproximadamente. Ok? Então, vamos lá. Agora é a parte que eu mais gosto, porque a gente consegue tangibilizar toda essa pirâmide. Quem está assistindo, não esqueça que a apresentação toda está no YouTube. Essa é uma colinha que a gente está fazendo simultâneo. Então, é importante a gente ver esse momento, né? O ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. E aí a gente começa a ver essa pirâmide e a gente começa a tangibilizar isso daí. Que é o quê? A separação do horário livre, quanto tempo de estudo e colégio, quanto tempo que mais ou menos a gente gasta com cuidados com o corpo e translados, se por acaso tem essa parte transladada, o quanto que é o percentual do corpo. E aí eu vou passar rápido aqui para vocês do YouTube, mas para vocês começarem a ver como que muda. E eu vou voltar em cada uma delas. Vamos lá. Na parte do ensino médio, já cai de 17 para 13 livre. Na parte do ensino médio, 3º ano, já vai para 6% de tempo livre, 6 a 8% de tempo livre. Então, para vocês verem que o restante não muda tanto, a não ser a parte do colégio, né, que está ligado, que é o caldo grosso daí, fora o sono. Então, o colégio que vai comendo o tempo livre, tá? E isso daí é muito importante que seu filho enxergue essa pirâmide, porque ele vai ter que entrar nesse compromisso. E quanto mais claro isso for para o seu filho, mais, na verdade, menos resistente ele vai ser para atuar, porque não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Então, vamos lá. Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. A gente está falando aí de aproximadamente 4 horas por dia. Caramba, gente, 4 horas por dia, que a gente já tá tirando de sono, tá tirando de almoço, é coisa pra caramba, é tempo livre propriamente dito. É coisa pra caramba. Você imagina se seu filho tá gastando 4 horas jogando? Não pode. 4 horas direto em redes sociais? Não dá. Vicia tudo isso. Tá? Agora, se equilibrar TV, uma série, ou a questão de... É muito difícil eles pegarem um livro, né? Como tempo livre, tempo de lazer. É muito difícil. Essa geração, elas não têm esse tato com livro. Tem aqueles livros digitais, porém, não tem esse hábito. É uma das coisas que se deve, sim, estimular seu filho também, tá? Mas aí o ensino fundamental 2, do 9º
do sexto ao nono ano. Então, 17% desse tempo livre. E aproximadamente 4 horas. Aí a gente entra no ensino médio, aí já vai ficando mais pesado, olha. Tem mais ou menos 3 horas por dia de tempo livre, tá? E aonde é engolido, quem engole o tempo livre é o estudo. Cada vez mais o estudo engole isso, porque está se preparando para um curso técnico, um vestibular, né? Ou então está em cursinho, que também demanda muito, ou então já está indo fazendo diversos outros cursos para já complementar uma carreira. Então, começa aí. E aí, a gente está falando no ensino médio, terceiro ano, é o último ano. A coisa realmente fica pesada. Agora, o que eu quero deixar também claro para as mães, pais, estudantes e adolescentes que estão vendo isso, que não se assustem, porque toda a parte de distribuição de estudo também tem um plano de estudos. Você não estuda direto uma carga horária de 7, 8 horas, você tem os breaks. Então, isso daí você vai se tornando resistente a isso, tá? E quando você entrar no mercado de trabalho, é mais ou menos isso que você vai encarar. Então, você já vai tendo essa resistência, tá? Eu falo que no momento que você debutou, a coisa muda totalmente, tá? Então, 15 anos para lá, a coisa realmente modifica. E aí, a gente está falando de mais ou menos 2 horas por dia e 1h30 por dia. Esse quadro é muito legal, que dá total visão dos horários livres por cada ano aí de estudo. Então, do sexto ao nono ano, a gente está falando de 4 horas, mais ou menos 17 horas por dia. Tá? Do primeiro até o segundo ano do ensino médio, a gente está falando de mais ou menos umas 3 horas por dia. E isso daí é 13%. E o terceiro ano, olha só, gente, eu vou colocar essa apresentação aí para vocês, tá? Na íntegra, para ficar bonitinho. Isso. Aí, essa daqui, o terceiro ano do ensino médio, a gente já está falando de 2 horas por dia, em torno de 8% desse tempo, tá? Gente, final de semana tá aí. Então, todo esforço que seu filho precisa, a recompensa, olha a palavra, que o adolescente funciona muito bem com isso. A recompensa vai estar nos seus finais de semana. Sim, porque lá ele vai ter 50% de horários necessários e 50% de horários livres. Por que 50% do necessário? Não é possível isso. Sim, porque ele vai dar atenção mais, ele vai ter os obrigatórios, mas obrigatórios já vão estar ali já acontecendo, que é almoço, que é a higiene, que é para dormir, mas de qualquer jeito são mais flexíveis. Aonde ele vai ter somente o cuidado é nos horários necessários. Porque se por acaso faltou algum tipo de material para ele entregar, alguma tarefa para ele entregar durante a semana, ele vai revisitar isso no final de semana. Para quê? Para que não comece a próxima semana já acumulado, tá? E aí, se ele tiver a vida toda em ordem, que não é tão fácil assim, mas não pode ser aquele acúmulo total, tá? O que acontece é ter uma tarefa, outra tarefa, e aí faz, acabou. E se por acaso ele tiver planejamento, tá, direitinho, um plano de estudos e começar a ter esse hábito, ele vai ter os 50% de tempo livre. E aí, gente, aí o tempo dele é dele. Final de semana, o tempo é do seu filho. Deixa ele relaxar da forma que quer, tá? Não tirando. É óbvio que ele não vai passar o dia inteiro nas redes sociais, mas deixa mais um pouco nas redes sociais, deixa mais um pouco jogar. Isso daí é necessário. A gente está na pandemia, a gente precisa se relacionar.
E através dos jogos, eles têm amigos do outro lado também. Não são só problemas, muito pelo contrário, nós temos aí problemas sérios, sim, de pedofilia, de crimes de internet, porém, existe também um outro lado, que é o lazer, principalmente dessa geração Z, tá? Então, finais de semana, horários livres e os necessários. E aí, com isso, a gente encerra esse conteúdo que como a gente organiza os horários livres do nosso filho. Entenderam? Vamos lá naquele primeiro bloco. Vamos comigo aqui no primeiro bloco. Eu vou colocar aqui para vocês. Que o mais importante de tudo é esse slide aqui, que classifica para vocês o que é. Esse slide aqui, ó. Esse slide é o mais importante de todos, porque classifica para vocês quais os 3 tipos de horários. E de acordo com esses tipos de horários, que vocês vão colocar a carga horária em cada um. Para quê? Para vocês saberem o que resta de horário livre. E é essa daí que é a famosa fórmula, que você tem que antenar para que não coloque muito tempo livre para o seu filho, onde ele deveria estar fazendo outras coisas. Ok? Então, eu sou Claucena, espero ter lhe ajudado. E se gostou, compartilha. Compartilha com um volume de mães legais, porque a todo momento a gente gera conteúdo da nossa vivência, do nosso conhecimento. Mas isso é custoso, mas também é prazeroso. E fica mais prazeroso, a minha recompensa é quando vocês curtem, é quando vocês compartilham, é quando vocês comentam, tá? Salvem também, porque isso daí é uma forma de você também passar para o seu filho. Então, um grande beijo e até a próxima live. Deixa eu voltar aqui com o YouTube. Bem, estava com o Face e agora vou terminar aqui. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal, tá? Compartilha, salva sim, coloque isso daí na sua biblioteca, porque você vai precisar desse artigo, dessa live, porque baliza a vocês saberem os horários de estudo do seu filho, os horários livres do seu filho. Um grande beijo, boa tarde.